SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Rita do Araguaia, estado de Goiás. Estamos gravando em Mato Grosso, em Alto Araguaia, e estamos servindo a Deus como servos do Senhor. Alguns falam, mas eu não quero ser servo, eu quero ser príncipe, eu quero ser rei. Primeiro você precisa servir, amado. Todos os reis um dia serviram. Sendo ele príncipes ou não, certamente seguiram a linhagem sacerdotal ou de reinado, mas tiveram que servir em alguns momentos. Amados, não é diferente para nós. Alguns querem estar com status social, uma evidência na sociedade, e eles, infelizmente, eles precisam estar em algum lugar, em alguma condição que a sociedade impôs a ele, para que ele seja bem visto ou bem quisto. E a palavra de Deus diz que isso não precisa quando eu confio plenamente nele. Ou seja, eu não preciso estar em evidência porque as outras pessoas gostem de mim. Eu não preciso ser rico ou ter um bom emprego para que as outras pessoas me tratem bem. Eu não preciso estar num lugar em que todos me olham como se eu fosse o rei, como se eu fosse o príncipe, ou que mesmo por tudo que eu tenho, porque eu sou, eu preciso ser olhado de uma forma diferente. Não, é pelo caráter do homem que precisa ser olhado diferente. É quando um caráter íntegro, você não precisa ser rico. Não há uma distinção de riqueza ou pobreza quando o homem é íntegro. O detalhe é, eu olho para aquele homem porque ele é íntegro, ele é temente a Deus. A integridade e o valor daquilo que nós nos propomos a fazer diante dos homens aqui na terra tem que ser para glorificar a Deus, amado. E alguns, amados, eles entram em algumas entidades, fazem parte de entidades, de seitas ou de conceitos pré-estabelecidos pelo homem, dizendo que são maiorais ou maiores da cidade. São os doutores da lei e os escribas do passado. Por quê? Porque se acham autossuficientes, autocapazes, ao ponto de não descansar em Deus, não esperar em Deus. Se acham tão suficientes e capazes que não precisam de ninguém, de Deus, para que dite regras a eles. Que não precisam de Deus porque eles mesmos são suficientemente capazes pelo seu intelecto, sua inteligência, por causa da sua força, do seu dinheiro, das suas propriedades, eles são tão intensos e tão maiores que eles não precisam de Deus. Um equívoco que muitos estão vivendo nesses dias. Sabe, um equívoco da sociedade quando diz para um casal que os dois precisam trabalhar, se formar e criar sua família, mas os dois precisam estar separados quando a mulher trabalha, o homem trabalha, as coisas do homem são deles e as das mulheres são delas e assim vai a vida. Não, há uma aliança de um relacionamento conjugal em que, instituída por lei disso, uma comunhão parcial de bens ou separação de bens, né? As pessoas inventam, o homem faz conceitos tão desraigados da presença de Deus e daquilo que Deus instituiu como família, que eles já vão se precaver antes de casarem, porque alguns falam, não, eu não posso, eu tenho muitas posses para casar com essa mulher, ou a mulher, eu tenho muitas posses para casar com esse homem, eu preciso casar com separação de bens, porque tudo que eu adquiri, quando eu casar, agora não faz parte da vida dele, é só meu, e se nós separarmos, eu fico com tudo. Que miséria espiritual. O esfriamento e a ausência de amor, a ausência de Deus na vida do homem, faz com que casamentos premeditados ou pré-estabelecidos, ou como um acordo de riqueza ou de finanças, durem 6 meses, durem apenas 1 ano. Como o mundo mudou, amado. Como
o pensamento do homem mudou. Pessoas desejando, filhos desejando que os pais morram para herdarem as coisas que o pai tem, que o pai trabalhou para adquirir. Filhos desejando que os pais estejam distantes para eles fazerem o que quiserem. Não há mais harmonia entre algumas famílias. Não há mais deleitar-se por estar na presença da família e do pai. E eu quero compartilhar um texto que está em Provérbios, que diz assim, capítulo 22. Eu vou ler o versículo 4. Versículo 4 diz assim: o galardão dos humildes, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Amados, o galardão é aquilo que eu recebo de Deus. Recebo de Deus não porque eu sou agradável a Ele ou Ele vai me beneficiar porque eu faço coisas boas. Essa intenção de Deus é pelo carinho, pela fidelidade, pelo amor que Ele tem por nós, amado. E quando esta fidelidade vem até nós de uma forma tremenda, Ele nos proporciona que nós entendamos que este galardão da humildade, ser humilde, amado, agrada o coração de Deus. Por quê? Porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo. E aos humildes Ele se agrada, Ele acha a ternura da sua criação a um coração humilde. E fala mais, o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Sabe que Ele não está estabelecendo Ele não está falando sobre finanças, são riquezas. Algumas pessoas olham para isso e já falam, puxa, me tornarei rico. Puxa vida, agora eu terei tudo. Deus está falando que vai me dar riquezas, benefícios, honra e vida. Amados, Ele está falando essas riquezas insondáveis do seu reino, do reino inabalável de Deus. As promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Você precisa de maior riqueza do que isso? Que Deus olhe para mim e para você e olhe como pessoas justas, pessoas que Ele criou e que ele vê como um coração zeloso pela sua palavra. O que é melhor para um pai? Você que é pai, você que é mãe, amado. O que é melhor para você? Receber um presente do seu filho, mesmo que ele esteja distante há muito tempo, não fala com você, não conversa, vivem agredindo um ao outro verbalmente, te dar um presente ou simplesmente falar que te ama e te dar um abraço. Ele poderia te dar um relógio muito caro, muito valioso, poderia te dar um presente de muito valor, mas nada se compara ao amor, à fé e à esperança, um abraço de um filho, amado. É claro que você iria preferir um abraço, o amor do seu filho, amados. Não se compara a um presente. Portanto, nós precisamos entender que essa riqueza insondáveis do reino de Deus, elas nos propõem algo muito maior, muito mais intenso, que nós precisamos acreditar que isso vai acontecer. É necessário que acreditemos. E tudo isso, amados, ele também fala sobre a honra. A palavra de Deus diz, honra a quem merece ou a quem tem honra. Por quê? Porque nós sabemos que todos merecem ser respeitados. Todos, independente da classe social, independente de quem é a pessoa, se é pobre, se é rico, se é um andarilho, se é um pedinte, se é um alcoólatra, se é um dependente químico, todos merecem ser respeitados. Quando Deus estabelece o critério de honra, honra não é para todos, porque honra a quem merece honra. Honrar não pelo benefício que você está ganhando ou tendo algo daquela pessoa, mas honrar por quem ela é, pelo caráter, pela integridade, por quem ela é em Deus, pelos privilégios do que você viu e ouviu, do que esta pessoa estabeleceu, do que ela é
na sua trajetória de vida. Essas pessoas merecem ser honradas, ainda em vida. Nós não precisamos olhar para a morte, amados, como uma condenação e algo que acabou tudo, acabará tudo. Se nós olharmos pelos olhos naturais, na morte nós somos enterrados, nós vamos ser consumidos naquela terra e tudo acabou. Na morte está uma esperança. E talvez confunda um pouco você e você não compreenda, se você não leu as Escrituras e não compreende o que Deus fala sobre a morte e a vida eterna. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, a palavra de Deus diz. E se eu não acredito nisso, tem algo errado, porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os mortos ressuscitariam, os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro. E essa esperança de ressurreição para os mortos, antes da morte, é que dá a esperança a um cristão, a um homem temente a Deus, de que haverá esta esperança. Há uma esperança em Jesus Cristo. Há uma esperança em que eu tenha uma vida eterna e não passageira como a terra nos impõe. Nós somos peregrinos e quando o tempo da tua vida passar, acabou tudo. Não há vida eterna, não há ressurreição, não há paraíso e não há no mundo, no reino de Deus, algo que esteja preparado para nós, para aqueles que amam. A palavra de Deus diz que Jesus foi ao Pai para preparar moradas para aqueles que estarão com Ele, a vida eterna. Talvez seja tão intenso e tão grande para você compreender isso como foi para mim por muito tempo. E ainda tem coisas que eu reluto em entender, não acreditar, em entender na palavra de Deus. E me pergunto, mas como isso pode acontecer? As coisas de Deus, do reino de Deus, são infundáveis. As coisas são tão extremamente maravilhosas. Como o salmista declara certa vez, como poderia compreender essa dimensão e essa grandeza tão maravilhosa da plenitude daquilo que foi estabelecido e daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Às vezes eu e você não entendemos, amado, mas Ele nos dá a esperança de compreender através da sua palavra. Esse galardão de humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Sabe, Ele está dizendo que haverá riqueza, se deleitar nas coisas do reino de Deus, haverá honra para aqueles que merecem honra e haverá vida para todos aqueles que estão na presença de Deus. E talvez você diga assim, mas pastor, eu conheço pessoas que estão vivendo uma vida totalmente desregrada no pecado, na iniquidade. Eles não temem a Deus. E por que estão bem? É porque a vida deles, eles estão pensando só nesta vida, nesta trajetória, nesta pequena peregrinação que nós estamos vivendo. Eu e você precisamos pensar além dessa peregrinação, na vida eterna, e estar na presença de Deus eternamente. Se eu e você não pensarmos dessa forma, amados, nós não vamos nos arrepender dos nossos pecados, nós não vamos querer mais de Deus. E eu e você, para estar no reino de Deus, para fazer parte deste reino e para estar na presença dEle, na sua volta, no seu retorno. E quando estivermos diante do Pai, do justo juiz, o justo juiz, o maior juiz, o Senhor dos exércitos, estará diante de nós. Não sei como olharemos da multidão de pessoas que estarão ao seu redor. Não sei como veremos a distância ou não. Mas nós veremos o justo juiz chamar alguns para estarem junto com ele. E alguns não. Sabe, Ele está dando uma oportunidade
Para aqueles que não o conhecem e não acreditam nisso, que passem a conhecê-lo e acreditar. Para aqueles que não temem ao Senhor e vivem uma vida desregrada no pecado, na impureza, na lascívia, na iniquidade, que dilaceram a família a qual foi constituída, agridem a sua esposa, traem a sua esposa, ou mulheres que agridem o seu esposo, traem o seu esposo, pais que espancam seus filhos, filhos que batem nos pais, filhos que usurpam o sacerdócio ou a integridade do pai, expondo os seus pais. Tudo isso, amado, é necessário arrependimento. E se você que está ouvindo se arrepender, amado, não sou eu que tiro todos os seus pecados. É através de uma renúncia e de uma decisão. Arrepender-se. Deus elimina todos os seus pecados, se você verdadeiramente se arrepender. E para estar com Ele eternamente, amado, é necessário arrependimento do nosso velho homem, da nossa velha criatura, de como nós vivemos e como nós fazemos as coisas. Que Deus possa instruir o teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa movê-lo ao arrependimento, para que você tenha vida eterna e esteja eternamente na presença do Senhor, quando o dia do Senhor chegar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.